Olá, pessoal! A Loteca 866 tá na área. E no concurso dessa semana aí, teremos jogos pela série A e B do Campeonato Brasileiro. A Loteca aí super acumulada. Vamos aos palpites e análise, jogo a jogo, para tentar aí fazer os tão sonhados 14 pontos. Abrindo o concurso, temos Flamengo e Palmeiras. O Flamengo lidera o campeonato, o Palmeiras ocupa a terceira colocação. O Flamengo vem aí em um momento melhor, tá alinhado esse time do Flamengo. Eu acredito que ganhe esse jogo diante do Palmeiras. Aqui eu vou ficar com a coluna 1, Flamengo, mas quem puder, um duplo fechado, coluna 1 e coluna do meio, já que o Palmeiras é um time que se defende muito, vem de muitos empates na sequência aí, então cobrir o empate é prudente, mas no seco eu fico com a coluna 1, Flamengo. No jogo 2 temos Corinthians e Atlético Mineiro. Aqui o Corinthians, que ocupa a quinta colocação no campeonato, vem de um empate na última rodada diante do Avaí, mas estava usando o seu time reserva. O Atlético Mineiro ocupa a sexta colocação, vem de uma derrota na última rodada diante do Bahia, também na mesma situação do Corinthians, usando um time reserva. O Corinthians, jogando em casa, costuma conseguir bons resultados, esse time do Corinthians está se alinhando. Então por isso aqui eu vou ficar com a coluna 1, Corinthians, no jogo 2. No jogo 3, temos Cruzeiro e Vasco. O Cruzeiro ocupa a 16ª colocação na tabela, vem de um empate na última rodada diante do CSA. O Vasco ocupa a 14ª colocação e vem de uma ótima vitória em cima do São Paulo aí na última rodada. O Cruzeiro deve poupar o seu time titular, já que tem confronto pela Copa do Brasil na próxima semana. O Vasco, recentemente, confrontos recentes, quando joga contra o Cruzeiro no Mineirão, costuma incomodar. Já que o Cruzeiro vai estar de time reserva, aqui eu vou ficar com a coluna do meio, empate seco no jogo 3. Mas se fosse para apostar num vencedor, eu ainda ficaria com o Vasco. Mas aqui eu vou ficar com a coluna do meio, empate seco no jogo 3. No jogo 4 temos Fortaleza e Goiás. Aqui o Fortaleza, que ocupa a 15ª colocação no campeonato, vem de um bom empate fora de casa, né? Saiu perdendo de 3-0 diante do Santos, jogando fora, conseguiu empatar, vem com moral para esse jogo aí o time do Fortaleza. Já o Goiás ocupa a 11ª colocação, vem de uma vitória na última rodada diante do time do Inter. Jogando em casa, eu acredito que o Fortaleza consiga vencer a equipe do Goiás, então eu vou ficar com a coluna 1, Fortaleza, no jogo 4. No jogo 5 temos Atlético Paranaense e Ceará. Aqui o Atlético Paranaense, que ocupa a 10ª colocação no campeonato, vem de derrota na última rodada diante do Grêmio. Já o Ceará vem na 13ª colocação e vem de derrota na última rodada diante do Flamengo. O Atlético deve poupar o time titular, já que tem confronto pela Copa do Brasil na próxima semana. O Ceará é um bom time, mas vai jogar fora de casa. Eu acredito que não vai conseguir vencer, ainda mais contra o Atlético Paranaense, que está acostumado a jogar nos seus domínios, consegue resultados positivos quando joga na sua casa, mesmo com o time reserva. Então, por isso eu vou ficar com a coluna 1, Atlético Paranaense, no jogo 5. No jogo 6, temos Chapecoense e Santos. Ambas as equipes vêm de empate na última rodada. A Chapecoense ocupa a 17ª colocação na tabela, zona do rebaixamento, né? E o Santos ocupa a 2ª colocação. A Chapecoense joga em casa, mas não é o mesmo time de anos atrás que botava medo nos adversários quando era mandante. O Santos, depois de ceder um empate dentro de casa, precisa buscar pontos fora. E eu acredito que essa seja a oportunidade para o Santos buscar esses pontos fora. Então aqui eu vou ficar com a coluna 2, Santos, no jogo 6. No jogo 7 temos Bahia e CSA. Aqui o Bahia, que ocupa a 8ª colocação no campeonato, vem de uma boa vitória fora de casa diante do time do Atlético Mineiro. Já o CSA ocupa a 19ª colocação da competição, ali na zona do rebaixamento, vem de um empate na última rodada diante do Cruzeiro. Jogando em casa, o Bahia costuma vencer, costuma conseguir resultados positivos. Então aqui eu vou ficar com a coluna 1, Bahia, no jogo 7. No jogo 8 temos São Paulo e Grêmio. O São Paulo ocupa a 4ª colocação no campeonato, vem de derrota na última rodada diante do Vasco. Já o Grêmio ocupa a 12ª colocação e vem de vitória diante do Atlético Paranaense. O Grêmio também deve poupar titulares, já que tem Copa do Brasil
na próxima semana. E o São Paulo jogando em casa, eu acredito que vai se aproveitar disso e vai conseguir vencer esse jogo. Então eu vou ficar com a coluna 1, São Paulo, no jogo 8. No jogo 9, temos Atlético Goianiense e São Bento aí, entrando a Série B na grade da Loteca. Aqui o Atlético Goianiense ocupa a terceira colocação no campeonato. Vem de um empate na última rodada diante do Sport. Já o São Bento ocupa a 18ª colocação, está na zona do rebaixamento e vem de uma derrota diante do América Mineiro. Aqui, jogando em casa, eu acredito que o Atlético Goianiense deva vencer. Então eu vou ficar com a coluna 1, Atlético Goianiense, no jogo 9. No jogo 10, temos Londrina e CRB. Para mim aqui, o jogo mais difícil dessa grade. Ambas as equipes vêm de derrota na última rodada. O Londrina ocupa a 11ª colocação, o CRB ocupa a 8ª colocação. A diferença é pouca de pontos de uma equipe para outra. São equipes que fazem campanhas semelhantes na competição. Mas no momento o CRB eu acredito que seja um pouco melhor. Mas será um jogo bem equilibrado. No seco eu vou arriscar e vou ficar com a coluna 2, CRB. Eu acredito que o CRB possa ganhar, mesmo sendo visitante, mas para quem puder, um duplo fechado, coluna do meio e coluna 2, ou até, se puder, investir um triplo, caberia aqui sim. Mas no seco eu vou arriscar, tentar algo diferente e vou ficar com a coluna 2, CRB. No jogo 11, temos Ponte Preta e Curitiba. A Ponte Preta ocupa a 10ª colocação no campeonato, vem de uma derrota na última rodada diante do Brasil de Pelotas. Já o Curitiba ocupa aí a 2ª colocação no campeonato e vem de um empate na última rodada diante do Vitória. A Ponte Preta é um time que vem oscilando muito aí nessa Série B. Quando joga em casa também não dá para confiar que vai vencer. O Curitiba vem melhor. Mas como vai jogar fora de casa, eu vou ficar aqui em cima do muro, vou ficar com o empate seco, coluna do meio. Ponte Preta também, os jogos da Ponte Preta não são jogos com muitos gols. Então pode ser um jogo truncado aí e o empate caberia, já que o momento do Curitiba é melhor. Não acredito que vá perder para a Ponte Preta. Então se fosse para apostar no vencedor, eu ficaria com o Curitiba. Mas aqui no seco eu vou ficar com a coluna do meio, empate seco no jogo 11. No jogo 12 temos Bragantino e Brasil de Pelotas. O Bragantino lidera a Série B, vem de vitória na última rodada diante do CRB. Já o Brasil de Pelotas ocupa a 12ª colocação e vem de vitória na última rodada diante da Ponte Preta. O Bragantino vem muito bem aí na competição e eu acredito que vai vencer mais uma aí diante da sua torcida. Vou ficar com a coluna 1, Bragantino, no jogo 12. No jogo 13, encerrando a Série B aí na Loteca, temos Figueirense e Guarani. Outro jogo encrenca esse aqui. O Figueirense, que ocupa a 15ª colocação na tabela, vem de derrota na última rodada diante do time do Operário. Já o Guarani é o lanterna da competição, vem de vitória na última rodada diante do Londrina. Aqui é um jogo para triplo, com toda certeza é um jogo difícil, mas para quem puder, eu vou arriscar numa vitória aí do time da casa do Figueirense, que o Figueirense disse que ia honrar a camisa, falou muito para a torcida, semana passada inclusive conseguiu um empate contra o CRB. Então eu acredito que aqui seja uma oportunidade para o Figueirense voltar a vencer. Então eu vou ficar com a coluna 1, Figueirense. Mas é um jogo que tudo pode acontecer, mas eu vou ficar com a equipe da casa nesse jogo 13. E encerrando o concurso, no jogo 14, temos Internacional e Botafogo. Aqui o Inter, que ocupa a 7ª colocação no campeonato, vem de derrota na última rodada diante do Goiás. Já o Botafogo ocupa a 9ª colocação e vem de um empate diante da Chapecoense. O Inter deve poupar os titulares, já que tem Copa do Brasil na próxima semana. Mas jogando no Beira-Rio, o Inter é muito forte. E mesmo com a equipe reserva, eu acredito que consiga um bom resultado. Eu vou ficar com a coluna 1, Internacional, no jogo 14. Mas, historicamente, o Botafogo costuma incomodar quando joga no Beira-Rio. Então, quem puder, duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. Mas, no seco, eu vou ficar com a coluna 1, Internacional. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu joinha, deixe seus comentários, que eu respondo assim que puder. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva para receber todos os meus vídeos. Desejo muito boa sorte para todos vocês. Um abraço e até